Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícia desta sexta-feira, dia 7 de março de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é sobre o preço dos alimentos. Aumento de diesel e do frete pressiona alimentos e pode ameaçar medidas do governo para conter preços. Sobre o mesmo assunto, safra de soja monopoliza transporte de grãos, o que deixa outras colheitas em atraso. A alta do frete já chega até 40% sobre 2024. Governo zera a alíquota de importação de carne, café, milho e azeite em tentativa de conter os preços. Medida para baratear os alimentos é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem associações do setor ouvidas pela Folha de São Paulo. Política. Advogado de Bolsonaro diz em defesa enviada ao ministro Alexandre de Moraes que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, contou mentiras que beiram o ridículo, diz a defesa de Bolsonaro. O ex-presidente cita o ministro Zé Múcio, ministro da Defesa, atual ministro da Defesa de Lula, na peça de defesa sobre trama golpista. Bolsonaro chama de infantil o plano para matar Alexandre de Moraes, o presidente Lula e Geraldo Alckmin. General preso nega plano e afirma não ter mostrado o arquivo a ninguém. O general preso aí é o Braga Neto, está mais de 80 dias preso. Defesa diz não ter tido acesso a provas, o que é contestado tanto pelo Supremo quanto pela Procuradoria-Geral da República. Ainda sobre eleições, agora eleições 2026. Ronaldo Caiado fala em atos lado a lado, mas nega definição sobre chapa presidencial com o cantor Gustavo Lima. Governador de Goiás diz que não existe chapa lançada com 1 ano e meio de antecedência. E ele pretende lançar sua pré-candidatura, não a chapa, mas a pré-candidatura dele a presidente da República no próximo dia 4 em Salvador. E hoje, nas páginas internas da Folha de São Paulo, e a gente vai ler para você, uma entrevista que foi feita com o cantor Gustavo Lima. Ele disse que só vai pensar em disputar algum cargo eletivo só no próximo ano, no início do próximo ano. Aqui no carrossel de imagens, o primeiro destaque na capa da Folha de São Paulo é para uma explosão de superfoguete. O Starship repete falha em 8º voo e segundo estágio do veículo é perdido. Lançamento aconteceu na noite de quinta-feira, portanto ontem, a partir de Boca Chica, lá no Texas. No Texas é a 8ª tentativa de pôr o foguete no firmamento. Segunda foto desta praia é sobre mudança climática. Avanço do mar ameaça praias do Rio de Janeiro com efeitos do aquecimento global e especialistas apontam riscos
e caminhos para mitigar os impactos. Agora, na área de remédios de saúde, que é uma foto de um lagarto chamado Conheça o monstro de Gila, que é o lagarto de digestão lenta, que foi essencial para a criação do remédio Ozempic, que é um remédio hoje fenômeno na busca do emagrecimento. E não é barato não, hoje sai caro o uso desse medicamento, mas hoje é a febre para quem quer emagrecer sem usar cirurgia bariátrica. Empreitada exaustiva, trabalho de agricultores idosos em metrô da China expõe disparidade do país. Camponeses enfrentam viagens de horas para vender frutas em cidades. Governo Lula, após relação conturbada, Lula vai a assentamento do MST, do Movimento Sem Terra, pela primeira vez no atual mandato. Outra matéria sobre o governo Lula. Os ministros Haddad e Marina Silva são os únicos que ocuparam o primeiro escalão nas três vezes que Lula ocupa a presidência. No Lula 1, Lula 2 e agora no Lula 3. Foram os dois únicos que participaram e que participam do primeiro escalão do governo. Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa, ele que é de Pernambuco, vira presidente interino do PT com a ida da deputada federal Gleice Hoffmann para a esplanada dos ministérios. Ela que está deixando o mandato temporariamente, está se afastando do mandato de deputada federal e está deixando a presidência nacional do PT para assumir o Ministério da Articulação Política do governo Lula, no lugar de Alexandre Padilha, que está assumindo o Ministério da Saúde, no lugar de Nízia Trindade. Violência. Polícia Civil reconstitui últimos passos de jovem morta pelo ex-namorado na região do Cajamar. Adolescente de 17 anos desapareceu no dia 26 de fevereiro e o corpo foi encontrado nesta quarta-feira. Ainda sobre violência em São Paulo. Celular, bolsa e sapato de jovem que acusou PMs, policiais militares, de estupro em viatura, sumiram, afirma a família da moça, da jovem. Vítima gravou vídeo no carro da corporação. Investigadores buscam câmeras de segurança. Futebol, Copa Libertadores, dói na alma, afirma jogador da equipe sub-20 do time do Palmeiras, alvo de racismo em jogo no Paraguai. Torcedor que atacou o atleta carregava criança no colo. O clube cobra punição da Conmebol. Televisão. Sem medalhões antigos como Silvio Santos, o Faustão, como a TV busca novos apresentadores. Profissionais vivem dança das cadeiras com Eliana na Globo e Raul Gil longe das telas. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, na editoria de Economia. Lula edita medida provisória para ampliações que podem receber verba do Fundo Social do Pré-Sal.
texto também extingue fundo que buscava aplicar recursos no Brasil e no exterior. Entenda o que muda no Pix com novas regras do Banco Central. Cerca de 8 milhões de chaves de acesso ao Pix podem ser excluídas com as novas medidas anunciadas. Uma matéria secundária sobre esse assunto, a Folha traz como saber se o seu CPF usado na chave do Pix está irregular junto à Receita Federal. E o governo estima que 8 milhões de CPFs estão irregulares e o governo ameaça extinguir esses CPFs e, ao extinguir também, dificultar o acesso ao Pix. A empresa Amazon, que vende produtos online via internet, a empresa Amazon Brasil oficializa volta ao trabalho 100% presencial. A varejista, com 18 mil funcionários no Brasil, segue matriz sobre o fim do expediente remoto. Expediente remoto que foi iniciado na pandemia de 2019, pandemia de Covid. Na editoria de política, livro discute avanço do conservadorismo e erosão da democracia no Brasil. Obra aborda estratégias de grupos rurais, religiosos e da segurança no centro do poder. Na coluna Painel da Folha traz uma matéria, uma nota, dizendo que o MDB diz não estar interessado em liderança do governo para líder do partido na Câmara Federal. Isnaldo Bulhões é preterido por Lula na escolha de ministro das Relações Institucionais. E o Ministério das Relações Institucionais, responsável pela relação política do governo com o Congresso, do governo com os partidos, vai ser mesmo assumido pela deputada federal Gleisi Hoffmann. E o MDB dizendo que não se interessa por esse cargo, que hoje é ocupado, o cargo de líder do governo na Câmara é ocupado pelo deputado cearense José Guimarães. Guia Folha, passeios, uma mostra de produção fotográfica feminina no Pará é destaque em São Paulo. Ensaios abertos da orquestra do Teatro São Pedro também integram a agenda do fim de semana para quem quer curtir São Paulo. Semana em São Paulo tem oficina de artesanato japonês e rodas de conversa sobre o Dia da Mulher, que será celebrado amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Restaurantes, café da manhã no Ibirapuera e Paparoto Cutina em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, são novidades para este final de semana em São Paulo. Editoria de Mundo, União Europeia, bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial paralisa tráfego de trens na periferia de Paris. O artefato é encontrado no meio dos trilhos durante obras nesta sexta-feira, dia 7 de março. Venezuela. Guiana denuncia Venezuela em corte internacional por convocar eleições estaduais em Essequibo. Governo guianense pede proteção por soberania de território disputado com o vizinho país, a Venezuela. Oriente Médio,
sobe para 70 o número de mortos em confrontos na Síria após queda de Assad. Combates entre forças de segurança e milícias leais ao ex-ditador se intensificam. Na editoria de cotidiano da Folha de São Paulo, temos matérias que são chamadas aqui da capa. Polícia Civil do Rio de Janeiro identifica vítima das chuvas de 2022 em Petrópolis. A tragédia, na época, em 2022, deixou 235 mortos. E esse corpo identificado trata-se de Lucas Rufino, 20 anos, morava no Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pelo temporal lá em Petrópolis. Prefeito da diretoria de consórcio de Mariana, aliás, prefeitos da diretoria de consórcio de Mariana optam por acordo no Brasil. O diretor diz que papel do fórum é garantir melhores condições aos municípios afetados pela barragem de Mariana que rompeu. E o processo tramita tanto na justiça brasileira como em Londres. Oscar 2025. Após o Oscar, deputado propõe nome da viúva Eunice Paiva para a rodovia Castelo Branco, isso lá em Rio de Janeiro. Alunos querem bustos de Rubens Paiva e da sua mulher Eunice Paiva lá na faculdade de Marquesim. Isso tudo ainda repercutindo o Oscar, o filme Ainda Estou Aqui, que teve uma repercussão nacional e internacional. Nas páginas de saúde da Folha de São Paulo, nós temos matéria sobre o cérebro. Entenda o que é morte encefálica e se o quadro pode ser reversível. Especialista explica para a Folha de São Paulo exames que comprovam o comprometimento das atividades cerebrais. É a chamada morte encefálica, quando o corpo funciona normalmente, mas o cérebro já não responde mais aos estímulos. Ainda na área de saúde, matéria sobre beleza. Justiça decide que médico deve indenizar paciente se a plástica não tiver resultado harmonioso. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, propõe análise baseada no senso comum. Outra matéria. Projeto da rede de hospitais Redditor inova no enfrentamento de novas doenças. Liderada pelo médico David Ilpe, o infectologista está à frente desta empreitada na empresa. Na página de cultura, que é o caderno ilustrado da Folha, temos 3 chamadas de capa. A primeira, festival em Austin, exibe documentário de Michelle Bay e um filme com Blake Lively. Memória. Morre aos 89 anos Ricardo Esconfídio, arquiteto americano, inventivo que desenhou o projeto do MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. E aqui a foto da atriz Fernanda Torres, multitela, um especial sobre a atriz Fernanda Torres. Saiba o que vê na TV e no stream nesta sexta-feira, dia 7 de março. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E no alto da capa, o jornal dá as dicas de cinema, de shows,
gastronomia e lazer em São Paulo para o fim de semana. É o guia semanal Sextou. E a dica de teatro do Estadão é para a peça Dois Papas em um mesmo palco. Os atores Zé Carlos Machado e Celso Franteschi vivem nesta peça os Papa Bento XVI e Papa Francisco. Maratona no cinema lá em São Paulo com 16 filmes do grande diretor Hitchcock, ele que é a maior referência do cinema de terror. Na área de paladar, gastronomia, o Estadão traz uma matéria mostrando um lugar para comer um alimento, uma iguaria espanhola chamado tapas, inspiradas em vários países, mas essa tapas é originalmente da Espanha. A manchete de hoje do Estadão é a mesma da Folha de São Paulo, é sobre a carestia, o custo de vida. Contra a inflação, governo zera imposto para importar carne, café, açúcar e massas. Diz assim o texto da manchete. Pressionado pela alta dos alimentos, que levou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao menor patamar de seus 3 mandatos, o governo decidiu zerar o imposto de importação para carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, óleo de palma, sardinha, biscoito e massas alimentícias. A medida, anunciada ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, entrará em vigor após passar pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. O governo quer também que os estados zerem o ICMS, zerem a cobrança do ICMS sobre os produtos da cesta básica. Há ainda iniciativas para priorizar produtos da cesta básica no financiamento do Plano Safra e fortalecer os estoques reguladores da Conab. Economistas consideram inócuas as medidas, até pelo fato de o Brasil ser grande produtor mundial desses itens. Sobre o assunto, a coluna do Estadão, essa é a nota principal da coluna e nós vamos ver quando a gente estiver nas páginas internas, é dizendo que a Câmara Federal vai pagar 133% a mais pelo quilo de café. Se o trabalhador brasileiro está achando caro comprar o quilo de café a 15, 16 reais, a Câmara Federal está comprando a 63 reais o quilo do café. A nota da coluna do Estadão conta essa história. E ainda sobre o assunto de inflação, o Celso Ming escreve o contra-ataque à inflação da comida. Na área internacional, o presidente Donald Trump adia por um mês o tarifaço que ele tinha prometido começar agora no mês de março contra o México e o Canadá. Mas a China, ele não adiou, segue taxada nos seus produtos importados. O adiamento de cobrança dos 2 países vizinhos dos Estados Unidos será até o dia 2 de abril e ocorreu após o mercado de ações passar por forte volatilidade lá nos Estados Unidos.
Ainda na área internacional, a guerra do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Líderes europeus aprovam um gasto de 5 trilhões de reais em defesa. Reunião dos presidentes da União Europeia foi convocada após Donald Trump se aproximar, se distanciar dos países da União Europeia e se aproximar da Rússia. Criminalidade em São Paulo. No começo deste ano, o bairro Pinheiros teve um aumento de 20% nos roubos, nos registros de roubos. Em Santa Catarina, a cidade de Santa Catarina decreta emergência por falta de vaga em cemitério. Não há onde sepultar os seus mortos. Aquecimento global. Cobertura de gelo no mar atinge extensão mínima. E a foto de destaque do Estadão é para o jogador Neymar, aqui cercado de crianças, algumas tirando selfie com ele no celular. E diz assim a legenda desta foto: após 16 meses, o jogador Neymar, em alta, volta a uma seleção brasileira em baixa. Neymar foi convocado para enfrentar, no fim deste mês, a Colômbia, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e enfrentar a Argentina, lá em Buenos Aires. O Brasil está em 5º lugar nas eliminatórias. O Neymar lesionou o joelho em 2023 e agora vive boa fase no time dos Santos, onde ele participou nesta temporada. Ele já participou diretamente de 6 gols em 7 jogos. E um dos gols é o chamado gol olímpico, que ele fez batendo escanteio, direto na linha do gol. Foi muito comemorado esse gol do Neymar. Agora vamos para a capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. No alto da capa, a chamada é para uma matéria na área de cultura. Agora já tinha um estilo musical lá no Pará chamado Tecnobrega. Agora já tem o pós-Tecnobrega. Nova cena musical de Belém vê a ascensão de estrelas como Viviane Batidão e dos gêneros Beth Melody e o rock doido. A foto de destaque no alto da capa do jornal O Globo é sobre o clima. Olha aqui as geleiras. Os polos derretem. É o aumento da temperatura da Terra. E quando aumenta, as geleiras nos polos começam a derreter. E começando a derreter, aumenta o volume de água nos oceanos. Diz assim a legenda desta foto: a superfície de mar nos polos do planeta, coberta por gelo, nunca foi tão pequena em toda a série histórica de medição como agora neste mês passado de fevereiro. Consequência do aquecimento global, o recorde foi atingido porque o atual inverno no Ártico, essa foto foi tirada lá do gelo da Groenlândia, então o atual inverno no Ártico não recuperou a calota derretida, enquanto a Antártica vivia sua estação mais quente. A manchete do Globo também é sobre a carestia, é o mesmo assunto, manchete da Folha e do Estadão.
para deter queda de popularidade. Governo zera taxas de importação de carne, azeite e café para tentar conter preços. Governo Lula anunciou ontem, já no início da noite, um pacote de medidas para tentar conter a inflação dos alimentos, vista como o principal fator da queda de popularidade do presidente nos últimos meses. Serão zeradas as tarifas de importação de produtos como o café, o azeite, carne, milho, entre outros. A intenção é estimular a importação para que a concorrência com os produtos brasileiros faça os preços caírem. Para economistas, como só uma fatia muito pequena do mercado brasileiro vem do exterior, a redução de tarifa deve ter pouco ou nenhum efeito. Os preços devem baixar ao longo do ano, mas por causa da projeção de safra recorde, avaliam os especialistas ouvidos pelo jornal o Globo. Mas o governo quer, como diz aqui a chamada, quer zerando as alíquotas de importação, haja mais compra de produtos estrangeiros, forçando que os empresários brasileiros, na disputa de preço, baixem seus preços. Mas os especialistas dizem que essa medida não vai funcionar, é inócua. Agora, na área de política, é chamada de capa do jornal o Globo, a defesa do ex-presidente Bolsonaro, os advogados de defesa, pedem anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e pede também que o plenário do STF, e não a primeira turma, analise a denúncia feita pela Procuradoria-Geral de Justiça ao STF, lá cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Parte dos denunciados pela PGR sob acusação de articular um golpe de Estado em 2022, logo após as eleições presidenciais, e essa parte dos denunciados apresentou ao STF suas defesas, cujo prazo foi estabelecido por Alexandre de Moraes. Apontado como líder da trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou os crimes e pediu a anulação da delação premiada de Mauro Cid. Nesta matéria, veja o que dizem os outros citados através dos seus advogados de defesa. Ainda na área de política, vai para a oposição ou fica no governo? Esse é o dilema do PP, Partido Progressista, que hoje tem o Ministério do Esportes, o Fufuca, e também pesa, não é? Ontem a gente achava que era só esse ministério, mas nas páginas internas aqui do Jornal Globo, eles têm mais outros 2 cargos importantes, e entre eles, a chefia hoje da Caixa Econômica Federal é ocupada por um membro do PP, e esses cargos pesam na hora de decidir se deixa o governo ou se sai do governo. É um debate interno que está sendo travado dentro do PP. Outra matéria, outra chamada de capa na área de política. Acusado da rachadinha, da prática de rachadinha, o deputado Janones faz um acordo, ele reconhece que realmente fez rachadinha e vai devolver R$131 mil aos cofres da Câmara Federal. O deputado admite
o uso de cartão de um assessor para pagar contas pessoais e vai reembolsar a Câmara para encerrar essa ação junto ao Ministério Público. E ele vai devolver R$ 131 mil. Ele disse na defesa, na matéria, nas páginas internas, ele disse que estava endividado, precisando de dinheiro e que pegou esse dinheiro do assessor, mas que ele ia devolver. Ele não admite a prática de rachadinha. A prática de rachadinha é muito comum nos parlamentos, seja, como vocês viram, na Câmara Federal, seja nas Assembleias Legislativas e seja nas câmaras municipais. O político contrata o assessor, vamos dizer, por R$ 5 mil. Aí ele fica com 2.500 ou mais do que isso, dá uma mixaria para o assessor assinar que recebeu aquele dinheiro e fica com o resto. Essa prática é chamada de rachadinha do dinheiro entre o assessor e o assessorado. Pois o Janones foi pego na prática de rachadinha, mas não vai perder o mandato. Aqui em Fortaleza, um vereador aonde foi cassado pela prática de rachadinha. Ele conseguiu uma negociação, vai devolver o dinheiro e vai escapar desse processo, esse possível processo de cassação. Outra foto de destaque na capa do jornal o Globo é sobre o Carnaval 2025. Pontos positivos e negativos da festa. Redução de penetras na pista, iluminação no desfile e segurança no entorno são elogiadas. Já acesso a Sapucaí e transportes são apontados como os pontos fracos da festa deste ano. Acadêmicos de Niterói vai estrear na Elite. Campeã da Série Ouro, a Acadêmicos de Niterói vai se juntar à Escola Viradouro e será a segunda representante da cidade de Niterói no grupo especial. Tradição e São Clemente caem. Aqui diz a legenda desta foto. Arraial na Sapucaí. A escola vencedora levou para a avenida enredo sobre festas juninas. E a escola é Acadêmicos de Niterói. Na área internacional, chamada de capa do jornal Globo, defesa reforçada, pressionada e isolada, Europa decide ampliar gastos militares. Com a ameaça de Donald Trump de recuar no apoio militar à Ucrânia e sua aproximação dos Estados Unidos, com o presidente da Rússia, líderes da União Europeia aprovaram ontem um pacote de 4,9 trilhões de reais que abre caminho para aumentar gastos com vistas a rearmar as defesas dos países europeus. No caderno sobre saúde, o Globo traz hoje uma matéria sobre fé e ciência, mediunidade genética. Um estudo faz associação entre pessoas com percepção sensorial afiada e variações de DNA. É a mediunidade genética. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, muda projeto da Força Armada e órgão será parte da Guarda Municipal. O prefeito do Rio vai reenviar à Câmara de Vereadores proposta que cria grupamento com aval
para uso de arma e também com aval para ter poder de polícia. E está fazendo isso depois dessa decisão do Supremo, que autorizando as guardas civis municipais a ter poder de polícia. No caderno de esportes, a chamada de capa do jornal o Globo é sobre eliminatórias da Copa. Jogador Neymar de volta à seleção brasileira. Depois de 16 meses, atacante do Santos é convocado para jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Wesley do Flamengo é novidade nesta convocação para jogar pela seleção brasileira. Agora vamos para Brasília. Correio Brasiliense traz no alto da capa 3 chamadas. A primeira para o caderno Divirta-se Mais. De volta ao saudável. Isso depois do carnaval. Depois da maratona de folia ou da pausa na dieta cotidiana, dicas para retomar o equilíbrio alimentar com pratos leves e nutritivos. Guitarra da Infuni. Lúcio Maia, da Nação Zumbi, apresenta disco solo lá em Brasília. Casamento secreto. Companhia de cantores líricos faz montagem de ópera futurista. Outra chamada de capa. Os melhores do Carnaval 2025. Os brasilienses irão conhecer hoje, numa cerimônia a partir das 13 horas, 1h da tarde, no auditório do jornal Correio Brasiliense, os vencedores do prêmio CB Folia. Isso é um prêmio que todos os anos o jornal concede aos blocos de carnaval lá de Brasília. E a cerimônia de apresentação será logo mais 1h da tarde, lá no auditório do jornal. Outra chamada, STF, Supremo Tribunal Federal, revisará a lei da anistia. Plenário da Corte analisará recursos para retomar a denúncia contra 5 militares acusados da morte e da ocultação do cadáver do ex-deputado federal Rubens Paiva. A Sony Pictures atualizou o cartaz do filme Ainda Estou Aqui. Ele atualizou para o filme Ainda Estamos Aqui, vencedor do Oscar. A manchete do Correio Brasiliense é o mesmo assunto, é a notícia de hoje dos jornais brasileiros. Contra a inflação, governo zera alíquota de alimentos. Medida vai reduzir tarifas de importação para carne, café, açúcar, milho, massas, biscoitos, sardinha, azeite e óleo de girassol. O conjunto de ações, anunciado ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também busca tornar a cesta básica mais acessível, mais barata. Outra matéria na área de economia é chamada de capa, dizendo que o Pix terá mais rigor para evitar golpes. E para isso, o Banco Central excluiu 8 milhões de chaves de acesso ao Pix vinculadas aos CPFs ou aos CNPJs, em situação cadastral irregular junto à Receita Federal. A medida busca combater a ação de golpistas que se utilizam de brechas para realizar transações financeiras.
O podcast CB.Poder, do Correio Brasiliense, entrevistou o presidente da Fé Comércio, lá em Brasília, o José Aparecido Freire, ele que comemorou as vendas no período do Carnaval. Ele aproveitou a entrevista para anunciar a abertura da maior escola de aprendizagem do comércio do Distrito Federal. Saldo positivo do Carnaval para o comércio de Brasília. Área internacional, Europa e Rússia em escalada nuclear. Em resposta à intenção de Emmanuel Macron, presidente da França, de utilizar o poderio nuclear contra a Rússia, de Vladimir Putin, o presidente da Rússia disse que a França quer reviver os tempos imperialistas de Napoleão Bonaparte. Café gourmet, cafezinho gourmet. Rubem Alves é um dos produtores que redescobriram a cultura do café a partir da busca do consumidor pela excelência. Isso aí é o produto orgânico, café orgânico. Busca por saúde. É a matéria ilustrada por esta foto, aqui é emergência, e essa senhora segurando a sua criança. A interdição do HMIB, o hospital, provocou lotação de leitos de UTI para bebês. Ana Carolina não conseguiu vaga para a filha Ana Liz no hospital regional. Governador Ibanez Rocha determinou a abertura de vagas na rede privada para suprir a demanda. Mudanças climáticas. Árvores têm diferentes comportamentos na adaptação às alterações. Futebol. Neymar na seleção brasileira. O retorno do jogador pode permitir nova formação do Quarteto Fantástico. A edição desta sexta-feira do Correio Brasiliense traz um artigo do ex-presidente da República, José Sarney. Ele escreve: no Congresso Nacional só se fala em dinheiro. Olha aí a crítica do ex-presidente e ex-senador, ex-presidente do Congresso Nacional, José Sarney. Ele reclama: hoje no Congresso Nacional só se fala em dinheiro. É o toma lá da cá. De olho na infecção respiratória, a otorrinolaringologista Marcela Suman alertou no CB.Saúde para a importância da saúde nasal e o uso indiscriminado de descongestionantes sem orientação médica. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do Povo é o mesmo assunto, é a inflação, é a carestia. Para conter inflação, o governo lança pacote para baratear os alimentos. O plano inclui zerar tarifas de importação de itens como carne, açúcar, ovo e café. O plano também busca acelerar sistema de abate municipalizado e fortalecer estoques da Conab. E o plano também busca priorizar produção de itens da cesta básica no plano safra e também fazer parcerias com as empresas. No caderno Comes e Bebes, tem aqui essa foto filtrando aqui um café, mostrando os restaurantes em Fortaleza
que oferecem opções de brunch com variedade e sabor. E esse brunch é uma palavra inglesa para dizer que é uma refeição entre o café da manhã e o almoço. E tem itens de café da manhã e de almoço. E pode substituir os dois. Isso aí é para quem acorda tarde, entre o café da manhã e tem esse brunch para se alimentar. Esportes, chamada de capa. Pedro Raul marca, o jogador Pedro Raul marca. O Ceará vence por 1-0. Ontem à noite, o América do Rio Grande do Norte e entra no grupo do G4 do Nordestão. Esta foto aérea é de uma das avenidas aqui de Fortaleza e diz o seguinte: ela ilustra uma reportagem de hoje do jornal O Povo que trata sobre trânsito na capital. Empresas investem em tecnologia para reduzir a insegurança no transporte coletivo de Fortaleza. Isso as empresas de ônibus. Economia. 8 milhões de chaves Pix irregulares podem ser suspensas. Acabamos de ler aqui na capa do Correio Brasiliense que já foram excluídas. Números de chave Pix, CPF e número de CPF e número de CNPJ irregulares junto à Receita Federal e usadas para cometer golpes no pagamento de Pix. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que inscrições no EJA, o EJA é uma sigla para dizer Educação de Jovens e Adultos. A CGU, a Controladoria Geral da União, estima que 15 milhões de reais em repasses do governo para esse programa do EJA são indevidos a prefeituras no Ceará. E a matéria cita 3 prefeituras do Ceará que estão mandando dados errados para o governo para receber dinheiro para o EJA. E no valor de 15 milhões de reais, repasses indevidos. E a cidade de Pacujá, no norte do Ceará, e Solonópole são citadas nessa matéria. Na editoria de cidades, matéria, o Ceará registra uma redução de 32% em crimes sexuais durante o Carnaval. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico e no alto da capa, matérias em homenagem às mulheres, porque nós estamos no mês da mulher. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Como amanhã o jornal Globo não tem a sua versão impressa, ele só circula de segunda a sexta, amanhã é só atualização no site do jornal. O jornal aproveitou para fazer hoje aqui uma homenagem antecipada às mulheres. E no alto da capa nós temos uma entrevista com a atriz Thaís Araújo, teledramaturgia. A atriz Thaís Araújo, protagonista do remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo, diz que muita coisa continua igual no Brasil. Vinhos. No início dos anos 80, a Didier Darguinet deu o sopro de renovação necessário a Sancerre e a Polyfumé, marcas de vinho famosas. Na literatura, a escritora Adélia Prado prepara o lançamento de um novo livro
para dezembro deste ano, quando ela completará 90 anos de idade e aí lúcida, trabalhando, escrevendo. Outras 3 mulheres são homenageadas na capa do Valor Econômico, e todas agora elas mulheres de negócios, ensino superior. A entrevistada é a cardiologista Ludmila Arjá, ela que é do Conselho Nacional de Educação. E ela disse nessa entrevista: nossa sociedade está em risco com a máfia das liminares para abertura de cursos de medicina. Ela critica as faculdades que abrem cursos de medicina via sentença judicial, via liminar. Por que via liminar? Porque são barradas pelo MEC. Aí a empresa vai lá na justiça e a justiça manda, obriga, permite a abertura de curso de medicina, contra a vontade, contra a orientação do MEC. Outra mulher em destaque na capa do Valor Econômico é a Andréia Senko, à frente da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro desde 2022. A economista Andréia Senko é uma das 5 mulheres a ocupar o posto entre as capitais brasileiras. Agora, esta outra senhora, jovem senhora, é a Jaque de Botton. Ela é diretora criativa da School of Life no Brasil. Ela diz: não importa de onde você vem, se você é blogueira ou o que seja, você é empreendedora de si própria. Falando ela do empreendedorismo feminino. A manchete da capa do jornal o Globo é o assunto do dia. Para combater a inflação, governo zera tarifa de importação de alimentos como carne e açúcar. O governo anunciou ontem uma série de medidas para tentar combater a inflação de alimentos, com destaque para a redução a zero do imposto de importação sobre produtos como café, açúcar e carnes. O pacote inclui iniciativas regulatórias e incentivos para a produção de itens da cesta básica no próximo Plano Safra, no momento em que a alta de preços da comida afeta a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o Executivo Federal vai pedir aos governos estaduais para que o ICMS seja eliminado na comercialização de produtos da alimentação básica, da cesta básica. O anúncio foi feito ontem à noite pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, após uma tarde de reuniões com ministros e representantes do setor privado no Palácio do Planalto. O governo ainda não tem o cálculo do impacto na arrecadação tributária. Alckmin afirmou que serão zeradas as alíquotas de importação de carne, atualmente é cobrado 10,8%, o do café, que atualmente é cobrado 9%, é a taxa o imposto de importação, o açúcar atualmente é cobrado 14%, todos esses itens vão ser zerados. O milho é de 7,2%, o óleo de girassol é 9% de imposto, azeite de oliva 9% de imposto, a sardinha é cobrado 32% de imposto para esse produto entrar no Brasil. Biscoitos, 16,2% e massas alimentícias, no geral, 14,4% de imposto. No caso do milho, Alckmin disse que a isenção terá grandes reflexos nos custos dos ovos e proteínas animais, que são as carnes. Ele também anunciou a ampliação da cota para importação isenta de óleo de palma, de
65 mil para 150 mil toneladas. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, disse que vai conceder a equivalência do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal aos produtores de leite, ovos e mel fiscalizados pelo Sistema de Inspeção Municipal por um ano. É o tempo. Com isso, esses produtos poderão ser comercializados em todo o país e não apenas na cidade em que são produzidos. Para André Braz, coordenador dos índices de preços da Fundação Getúlio Vargas, zerar o imposto de importação de itens como carne, café, massas e açúcar pode ajudar um pouco, ele disse, a reduzir a inflação de alimentos, mas não resolverá o problema. Outras medidas anunciadas sem muitos detalhes, como estímulos para a produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra, são válidas caso também do fortalecimento de estoques reguladores, mas não devem ter efeito a curto prazo, avalia o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Na área internacional, decisão sobre taxar lucro no exterior poderá custar 142,5 bilhões à União. Trump recua de novo e adia de novo a cobrança de taxas sobre produtos do Canadá e do México. O cadastro irregular na Receita Federal levará à exclusão de 8 milhões de chaves Pix, isso via CPF e CNPJ. Cresce indenização de seguro rural por perda com máquinas agrícolas. Nas páginas internas, Edson, da coluna do Estadão, o Estado de São Paulo, a primeira nota diz o seguinte: disparada do café. Câmara aceita pagar 133% a mais por quilo do produto em licitação. A inflação do café não é exclusividade dos supermercados e chegou à Câmara Federal, que abriu uma licitação na qual aceita pagar 133% a mais pelo quilo do produto neste ano. Em 2024, ano passado, a casa pagou o quilo a R$ 27,36. Agora, prevê desembolsar até R$ 63,78 por 1 quilo de café. O café exigido é o mesmo, categoria superior, com ao menos 85% de café arábica, um grão mais refinado. No total, a Câmara pretende gastar 1.800.000 quilos de café em 29 toneladas para servir aos deputados. Vou repetir. A Câmara pretende gastar até 1,8 milhão de reais, 1,8 milhão de reais em 29 toneladas para servir deputados, servidores e visitantes por 6 meses. Então, se colocar isso o ano todo, vai dar mais de 3 milhões de reais. O preço do café subiu 50,35% no acumulado dos 12 meses anteriores a janeiro, de acordo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ontem, o governo anunciou que vai zerar a alíquota de importação do produto para tentar reduzir a inflação
como a gente viu aqui na leitura das capas. Continua a nota da coluna do Estadão. A licitação, lá na Câmara Federal, foi aberta no último dia 27 de fevereiro, portanto, quinta-feira, na modalidade pregão eletrônico, que vence a empresa que ofertar o menor preço. O processo está na fase de recebimento de propostas. Procurada pela coluna do Estadão, essa coluna é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, a Câmara dos Deputados afirmou que a compra está prevista no planejamento anual da casa e tem o objetivo de evitar o desabastecimento de café no órgão. O contrato atual, que selou a compra de 59 toneladas de café por ano, termina em agosto. Então, o atual contrato de 59 toneladas ainda termina em agosto. E essa nova licitação de 29 toneladas a preço de R$1.800.000 é para ser por 6 meses, de agosto até dezembro, até o fim das atividades parlamentares, antes do recesso parlamentar. E nessa licitação, a Câmara está se colocando, se permitindo a pagar até R$ 63,78 no quilo do café. Agora vamos para a página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, dia 7 de março. Primeiro editorial, A Solidão de Haddad. Tarefa do ministro da Fazenda em defesa da política fiscal ficará mais difícil com a chegada de Gleisi Hoffmann, que desde sempre, trabalhou para prejudicar os poucos esforços de contenção de gastos. Segundo editorial, a política pública além do bolso. Políticas públicas são eficazes quando não recorrem a balas de prata. É dessa forma que atrativos financeiros não prescindem de outras iniciativas, o avesso do que Lula da Silva prega. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria, direita. Presidente do PP, que é o senador Ciro Nogueira, pressiona por saída do partido da gestão Lula. O Planalto monitora as queixas. Senador Ciro Nogueira, aliado de Bolsonaro, ele que foi chefe da Casa Civil na gestão de Bolsonaro, diz que há crescente desejo na sigla pela entrega do Ministério do Esporte. O governo detecta insatisfação em partidos do centro e do centrão. Mas não é só o Ministério do Esporte que é comandado pelo PP, pelo Partido Progressista. E a gente vai ver isso nas páginas internas do jornal O Globo, daqui a pouco. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, é absorvido pela Justiça Eleitoral por fala sobre um salve do PCC, isso foi na época da campanha. Tarcísio disse que um salve, que é um comunicado do primeiro comando da capital, nesse salve, o primeiro comando da capital, essa milícia, esse grupo
esse grupo de São Paulo, esse salvo pedia votos para Guilherme Boulos, do PSOL, mas até hoje o Tarcísio não mostrou esse comunicado. Mas agora a Justiça Eleitoral resolveu absolver o governador de São Paulo, que é filiado ao Republicanos. Controle de gastos públicos deixou de ser pauta impopular. O Ministério Público Federal faz cerco para evitar desvio das emendas parlamentares via PIX. Eleições 2026. Inelegibilidades podem dificultar escolhas da direita, dizem analistas. Escolhas de candidatos da direita. Deputado André Janones faz acordo com a Procuradoria-Geral da República, admite que realmente fez rachadinha com seus assessores e vai devolver R$ 131 mil aos cofres da Câmara Federal. Os advogados de defesa de Jair Bolsonaro arrolam o governador Tarcísio de Freitas e pede julgamento pelo plenário do STF. E eles arrolam Tarcísio de Freitas como testemunha em prol de Bolsonaro. Entidade cita decisões de Dias Toffoli em audiência na OEA, e Comissão de Direitos Humanos é quem faz essa citação. Editoria Internacional. A guerra de Putin. Líderes da União Europeia fecham um acordo para gastar 5 trilhões de reais em defesa. Reunião foi convocada após Donald Trump se afastar da Ucrânia e se aproximar da Rússia, reforçando a urgência de a Europa agir de forma autônoma para garantir sua segurança, a segurança dos seus países. E esse dinheiro, 5 trilhões de reais, é para comprar armamento, comprar tanques, reforçar a segurança dos seus países. O presidente da Rússia chama o presidente da França, Emmanuel Macron, de charlatão e critica fala sobre armas nucleares. Em discurso, segundo o Kremlin, Emmanuel Macron terá de pedir desculpas à sua própria população por induzi-la ao erro. Reino Unido e França oferecem inteligência artificial a Kiev, capital da Ucrânia, depois que Donald Trump disse que não iria mais fornecer esta ferramenta para a Ucrânia. Decisões de Londres e Paris foram tomadas após Trump interromper envio de informações vitais para a Ucrânia atacar a Rússia. Na Coreia do Sul, avião militar lança bombas por engano e fere 7. Plano egípcio não satisfaz expectativas de Trump. Isso é na guerra de Gaza. Em crise, a OEA elegerá surinamês secretário-geral. E a eleição do surinamês Albert Hamid, chanceler do Suriname, será candidato único na votação da próxima segunda-feira e com aval do Brasil. O Brasil vai votar no surinamês para futuro secretário da OEA.
Na editoria de Metrópole, o jornal Estado de São Paulo registra que o bairro Pinheiros tem alta de 20% nos roubos no começo deste ano. O aumento preocupa pela possibilidade de esse crime evoluir para latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Secretaria diz que as ações locais estão sendo reorientadas. Falta de vagas em cemitério faz cidade decretar emergência. A Prefeitura de Tijucas, em Santa Catarina, decretou situação de emergência por falta de vagas no cemitério público do município. Na quarta-feira passada, a cidade de 56 mil habitantes estava com apenas uma vaga disponível para enterrar seus mortos. Aqui é o título da matéria: sem lugar para morrer. Corpo de jovem é encontrado em Cajamar com marcas de violência. Garota de 17 anos estava desaparecida havia 7 dias e foi achada em Matagal com cabelo raspado e em parte esquartejada. Violência lá em São Paulo. Vítima relatou à amiga medo de estar sendo seguida. Queda de ônibus em barranco ao lado da rodovia Via Dutra causa morte de adolescente. Clima com onda de calor, a cobertura de gelo marinho tem queda recorde. Esportes. Após 16 meses de ausência, Neymar está de volta à seleção brasileira de futebol. Dorival Júnior chama jogador que ficou fora das convocações desde outubro de 2023 por lesão para os próximos duelos da seleção brasileira é contra a Colômbia. O jogo vai ser aqui no Brasil, lá no Mané Garrincha, em Brasília, e contra a Argentina, o jogo vai ser lá em Buenos Aires. Queda na Libertadores, na Copa Libertadores, pode tirar 23 milhões de reais dos cofres do Corinthians. O tenista João Fonseca estreia com dura vitória em Indian Wells. Caderno de Economia e Negócios, primeira matéria, é a manchete do jornal de hoje. Contra a inflação, governo zera alíquota para importar alimentos. Geraldo Alckmin diz que pedirá aos estados brasileiros para zerar a cobrança de ICMS sobre os produtos da cesta básica. Irregularidades na Receita excluirá chave Pix de 8 milhões de pessoas que têm CPF e CNPJ irregulares junto à Receita Federal. Donald Trump agora disse adiar até para 2 de abril o tarifaço que ele prometeu contra o México e contra o Canadá. Geraldo Alckmin fala com os Estados Unidos e cita convergência. Guerra de tarifas e maior oferta devem manter baixos os preços do petróleo. O governo cria grupo de trabalho para tratar de cortes na geração. E a capa do caderno Cultura e Comportamento é sobre a peça de teatro Dois Papas, Questão de Fé. Em Dois Papas, o diálogo de opostos entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial:
O senador Davi Alcolumbre eleva preço do Congresso para os contribuintes. Benesses concedidas pelo presidente do Senado aumentam o custo de um dos legislativos mais caros do mundo, segundo o editorial. Diante de Trump, Europa não tem outra alternativa a não ser armar-se. Por isso que eles vão gastar 3 trilhões de reais em armamentos. Abalo na aliança transatlântica leva líderes europeus a investir na própria defesa para conter a ameaça da Rússia. Custo-benefício. Primeira matéria da editoria de política do jornal o Globo. O desembarque do PP, o Partido Progressista, da esplanada dos ministérios, esbarra em cargos que o partido ocupa no governo Lula, como o comando da Caixa Econômica Federal e longo histórico do partido em ser governo, em ser governista. E aqui nesta foto temos o ministro André Fufuca, que é do PP e comanda o Ministério do Esporte do governo Lula. E esse de camisa azul é o presidente nacional do PP, ele é o senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, que defende a saída do partido da base de sustentação, da base de apoio do governo lá no Congresso Nacional. Mas o PP não tem só o Ministério do Esporte, não. Além do Ministério do Esporte, ocupado pelo o André Fufuca, o orçamento previsto para este ano de 2025 é de 863 milhões de reais para ser administrado pelo André Fufuca do PP. Também quem é do PP e administra órgão do governo é Fernando Marcondes Leão. Ele é diretor do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. Ele foi indicado lá pelo ex-presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. O orçamento do DENOX para este ano, que vai ser gerido pelo Fernando Marcondes Leão do PP, é um orçamento maior do que o Ministério do Esporte. São 914 milhões de reais. E o PP tem também a presidência da Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira, foi indicado pelo PP para o posto. E ele não só administra a presidência da Caixa, mas também ele nomeia 12 vice-presidências que a Caixa Econômica tem, tudo gente do PP. Ao menos 7 delas têm indicados por sigla do Centrão, além do PP. E o presidente da Caixa Econômica é o Carlos Vieira, ele que é filiado do PP, do Partido Progressista, e foi indicado pelo partido para estar nesse posto. Tamanho da bancada no Congresso Nacional. No Senado,
O PSD do Gilberto Kassab tem 15 senadores. O Partido Liberal tem 14. O MDB tem 11. O PT tem 9 senadores. O União Brasil tem 7 senadores. E o PP tem 6 senadores. É a 6ª maior bancada no Senado Federal. E quando o governo dá esses cargos para o partido, no caso aqui o PP, ele quer que esses 6 senadores votem a favor do governo, nas votações de interesse do governo. São 6 votos a favor. Em troca, o PP comanda o Ministério do Esporte, comanda a direção do DENOX e comanda a presidência da Caixa Econômica Federal. Na Câmara Federal, no Senado, o PP é a 6ª maior bancada, com 6 senadores. E na Câmara Federal, qual é o tamanho da bancada do PP? É a 4ª maior bancada. O PL na Câmara Federal tem 92 deputados federais. A coligação, a federação PT, PCdoB e PV tem 80 deputados federais. O União Brasil tem 59 deputados federais, é a 3ª. E a 4ª maior bancada é o PP, Partido Progressista, com 50 deputados federais. Depois vem o MDB com 44, o PSD do Gilberto Kassab também com 44 deputados federais, e depois vem o Republicanos com 43 deputados federais. Com esta matéria sobre o peso da bancada do PP no Senado e na Câmara Federal, o PP que está ameaçando se retirar do governo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Logo mais ao meio-dia, o jornalista Edson Silva vai entrevistar o deputado estadual do União Brasil, o sargento Reginaldo. Ele vai falar sobre a volta do câncer que já tinha sido curado, vai falar de fé, vai falar de saúde, vai falar de vida saudável e vai falar da sua vida no enfrentamento desta doença. Muito obrigado por sua audiência.